Neste vídeo, você verá 17 artistas famosos que tiveram suas vidas cruelmente tiradas cedo demais por outras pessoas. Iniciamos com um crime que chocou o Brasil e interrompeu a carreira brilhante de Daniela Pérez em 1992. A jovem atriz e bailarina de 22 anos vivia o auge da carreira após participar de novelas de sucesso, como Barriga de Aluguel e O Dono do Mundo. Na época, Daniela era protagonista da novela De Corpo e Alma, escrita por sua mãe, a autora Glória Pérez, e em 28 de dezembro de 1992, teve sua vida brutalmente ceifada por seu colega de trabalho, Guilherme de Pádua, e sua esposa, Paula Tomás. A frustração pela falta de espaço na novela e o ciúme doentio de Paula motivaram o crime. Eu vim falar com você mesmo. O que foi? Você tá afim de mim? Um dos garotos de Liverpool mais amados e reverenciados, John Lennon, foi um dos fundadores do The Beatles, um músico revolucionário e autor de canções icônicas que marcaram a história da música. Em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, Lennon já seguia a carreira solo ao lado da esposa Yoko Ono. Naquele dia, ele foi abordado em frente ao prédio onde morava, no Central Park, em Nova York, por Mark Chapman, um fã obcecado. Chapman alvejou Lennon com 4 tiros que atingiram as costas do Beatle enquanto outra bala atravessou uma janela do prédio. Chapman ficou aguardando a chegada da polícia. Posteriormente, ele declarou que começou a ter antipatia pelo ídolo quando Lennon começou a fazer declarações polêmicas sobre a Bíblia e Deus. Don't let me down. Fernando Almeida foi um ator carioca que iniciou carreira em 1980, aos 6 anos, durante a telenovela Olhai os Lírios do Campo. Vindo de uma família pobre, ele conquistou espaço na televisão brasileira. E seu último trabalho foi na novela A Padroeira, em 2001. Em 4 de abril de 2004, a carreira de Fernando foi repentinamente interrompida aos 29 anos. Ele foi morto num ponto de ônibus em Realengo, Rio de Janeiro, após um desentendimento na saída de um baile funk. Ele, inclusive, era casado com a atriz Antônia Fontinelli, com quem teve um filho. Eu quero os meus filhos em minha casa. Se você não comer, nunca quer ver seus filhos outra vez. A atriz e modelo norte-americana Lana Clarkson fez sucesso nos anos 80 ao participar de produções notáveis, como Picardias Estudantis e Rainha Guerreira. Lana estava com 40 anos quando foi encontrada morta em 3 de fevereiro de 2003 na mansão do famoso produtor musical Phil Spector, figura conhecida por trabalhar com The Beatles, Tina Turner e Ramones. Em 2009, Spector foi condenado a 19 anos de prisão por ceifar a vida da atriz com um tiro na boca, disparado por um revólver. Phil Spector jamais assumiu a autoria do crime e suas motivações. Inclusive, até o presente momento, mantém a alegação de que Lana fez aquilo com ela mesma. Outra famosa que teve um fim trágico foi Ana Carolina de Souza Vieira, uma talentosa dançarina cearense que participou do concurso Bailarina do Faustão e fez uma breve passagem na banda Aviões do Forró. No auge dos 30 anos, ela foi encontrada morta em seu apartamento na zona sul de São Paulo em 4 de novembro de 2015. O crime foi cometido por seu ex-namorado Anderson Rodrigues Leitão, que foi preso no mesmo dia. Em entrevista ao G1, Leitão confessou que ceifou a vida da ex por ciúmes. Ele tinha planejado isso para Ana, mas iria tirar a própria vida ingerindo veneno de rato. Porém, o veneno não fez efeito. Horas antes do crime, ele publicou uma mensagem de despedida no Facebook. Já o paulistano Rafael Miguel ficou conhecido por interpretar o personagem Paçoca na novela infantil Chiquititas do SBT, mas estreou como ator na minissérie JK no início de 2006. Aos 22 anos, Rafael e seus pais, João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram atacados a tiros por Paulo Cupertino Matias, pai de sua namorada.
Ele não aceitava a relação da filha com Rafael. E em junho de 2019, quando este foi até a sua casa com seus pais para tentar resolver o assunto, Paulo não hesitou em vitimar brutalmente a família. Colazinho bonito esse, hein? Deve valer uma grana. Não chega perto dela. Ih, que é? Tá defendendo a namoradinha, é? A atriz norte-americana Sharon Tate despontou em Hollywood nos anos 60, fazendo pequenos papéis na TV e estampando diversas capas de revistas. Em agosto de 69, Tate ainda era tida como uma das jovens mais promissoras da indústria do entretenimento. Mas, infelizmente, ela não teve a chance de explorar todo o seu potencial, pois foi morta aos 26 anos, grávida de 8 meses. A atriz foi vítima dos seguidores de Charles Manson, que invadiram a casa de Tate em Los Angeles e mataram todos ali a tiros e facadas. Manson e seu grupo acreditavam que tais mortes os ajudariam a iniciar uma guerra racial. A dançarina de 29 anos, Amanda Bueno, foi integrante dos grupos Jaula das Gostosudas e Gaiola das Popozudas no passado. Infelizmente, teve sua vida brutalmente ceifada em 16 de abril de 2015 pelo noivo Milton Severiano Vieira em sua casa. O crime, motivado por ciúmes, iniciou-se com uma discussão. As câmeras de segurança registraram o momento em que a dançarina tentou fugir da briga. Mas Milton atingiu a noiva várias vezes com os próprios punhos e disparou contra Amanda, que não resistiu. MC da Leste era o nome artístico de Daniel Pellegrini, que foi um famoso cantor de funk nos anos 2000. Ele integrou o movimento chamado Funk Ostentação e começou a aparecer nos grandes veículos de comunicação por volta de 2012. Mas sua notável ascensão foi interrompida durante um show em Campinas na noite de 6 de julho de 2013. Enquanto conversava com o público, da Leste, aos 20 anos, foi alvo de 3 disparos. Porém, somente 2 o atingiram. Ele foi levado imediatamente para o centro cirúrgico, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Hoje, mais de uma década após sua morte, não se sabe a motivação exata do crime. Suspeita-se de que MC da Leste tenha se envolvido com mulheres ligadas a criminosos, mas não há provas até então. Dominique Dunne, conhecida por sua atuação em Poltergeist, foi morta por seu ex-namorado John Thomas Sweeney, que invadiu sua casa em West Hollywood em 30 de outubro de 1982. Na época, ela tinha apenas 22 anos, e o que teria motivado o crime seria o término do relacionamento. Dominique chegou a ficar alguns dias em coma, mas não resistiu. Assim, Sweeney foi condenado por homicídio culposo e cumpriu 3 anos e meio de prisão. A cantora e dançarina Selena Quintanilla Pérez estava no auge da carreira aos 23 anos e tinha um contrato assinado com uma grande gravadora. Mas em março de 1995, infelizmente, sua vida chegou ao fim. A cantora foi morta a tiros por Yolanda Saldívar, presidente do seu fã-clube e administradora de algumas lojas de Selena, durante uma discussão em um hotel em Corpus Christi, Texas. Selena descobriu que Yolanda estava desviando dinheiro da sua família e, após sua morte, ela foi condenada à prisão perpétua. Contudo, em 2025, terá a possibilidade de pedir liberdade condicional. O jogador de futebol colombiano Andrés Escobar foi do sonho à ruína em 1994. Ele teve o privilégio de defender a seleção do seu país em uma Copa do Mundo, mas acabou virando símbolo de uma eliminação doída após fazer um gol contra no jogo contra a seleção dos Estados Unidos. Em 2 de julho daquele ano, o colombiano foi abordado por Humberto Munhoz Castro e 3 outros homens. Em um ato de vingança pelo gol contra, Andrés foi baleado e morto no auge dos 27 anos. Castro foi condenado a 43 anos de prisão, mas acabou sendo libertado após 11 anos. Há rumores de que a motivação não seria apenas pela frustração da derrota e que Castro teria envolvimento com o cartel colombiano que teria perdido dinheiro com a derrota da seleção colombiana.
Robert Knox foi um ator britânico que ficou muito conhecido por seu papel como Marcus Belby em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, de 2009. Ele morreu em 24 de maio de 2008, aos 18 anos, ao ser esfaqueado por Care Norman em frente a um bar em Londres. No momento, Robert tentava defender seu irmão mais novo e o ataque ocorreu durante uma briga fora do estabelecimento. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu por volta de 1h daquela madrugada. Sua morte consternou os fãs da série, que encheram a internet com mensagens de condolências e levaram flores ao local do crime. A atriz e cineasta americana Adrienne Shelly, conhecida por suas performances em filmes como A Incrível Verdade e Ainda Te Pego, faleceu em novembro de 2006 em Nova York. Sua partida causou grande comoção e foi marcada por reviravoltas. Inicialmente, sua morte foi erroneamente divulgada como autoinduzida, já que ela foi encontrada sem vida em seu escritório pelo marido Andy Ostray. Posteriormente, a polícia prendeu o imigrante equatoriano Diego Pilco, um jovem operário que confessou o crime. Shelly, que na época tinha 40 anos, foi morta por Diego após ele ser flagrado entrando no apartamento da atriz para roubá-la. Ela ameaçou chamar a polícia, então, após atacá-la, Diego tentou fazer parecer que Shelly tinha tirado a própria vida, mas essa versão dos fatos logo foi descartada e ele foi pego. Phil Hartman era um renomado ator canadense conhecido por seus trabalhos em Pequenos Guerreiros e Hóspede por Acaso. Infelizmente, em maio de 1998, o pior ocorreu. Ele discutiu com sua esposa Bryn Hartman e, ao perceber que ela estava alterada, ameaçou abandoná-la caso ela voltasse a fazer uso de entorpecentes. Assim, pouco tempo depois, ela acabou atirando contra Phil enquanto ele dormia. E depois de confessar o crime a amigos, tirou a própria vida. A morte de Phil chocou o mundo do entretenimento e trouxe à tona questões sobre saúde mental e violência doméstica. O cantor, músico e compositor Marvin Gaye foi lançado à fama nos anos 60 e alcançou a glória máxima após lançar o sucesso Sexual Healing, canção que lhe garantiu a conquista de 2 Grammy. Porém, sua carreira bem-sucedida e prestigiada teve um trágico fim em abril de 1984. Após diversas brigas severas e físicas com o pai, ele foi morto com um tiro de uma arma que ele próprio tinha comprado e dado de presente ao pai. Marvin Paint Sr. foi condenado a apenas 6 anos de prisão, mas passou o resto dos seus dias em um asilo, onde morreu de pneumonia. O caso da estrela mirim Judith Barsi, que em sua curta carreira participou de grandes filmes de Hollywood como Tubarão, A Vingança e Em Busca do Vale Encantado. Infelizmente, Judith, com apenas 10 anos, foi vítima do próprio pai Joseph Barsi, um imigrante húngaro, que também tirou a vida de sua esposa, Maria, antes de atentar contra si mesmo. A motivação do crime até hoje é desconhecida, mas as investigações levantam a hipótese de que Joseph descobriu que mãe e filha queriam deixá-lo, já que ele tinha histórico de ser um pai e marido agressivo. Assim, resolveu agir primeiro. Qual desses casos mais te chocou? Você sente saudade desses artistas? Escreva nos comentários. Deixe também o seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo com amigos. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na tela para você. Te vejo lá!